Eu trouxe meu primo hoje, pastor Leandro. Aliás, pastor Leandro não, profeta Leandro. Amém? Trouxe aqui o profeta Leandro para nos trazer uma palavra. A paz a todos, amém? Gente, essa igreja está ficando cada vez mais chique, né? Estava sentadinho ali e veio o irmão com um cafezinho. Olha só. Só um minutinho, tá, gente? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gente, muito legal. O pastor Luciano é demais, né? Eu curti, eu curti o post dele lá da conferência, né? Da conferência, e compartilhei. E nisso que eu compartilhei e tal, ele falou, valeu, eu falei assim, cara, vou estar com vocês hoje. Vou aproveitar que minha esposa foi atender uma clientinha de unha lá e tal. Eu vou estar com vocês hoje. Daqui a pouco ele me liga. Cara, você vai estar lá mesmo hoje? Vou estar lá com vocês. Cara, então você vai pregar hoje. Daí já deu aquele, né, aquele negócio na barriga, porque pregar em igreja grande, irmãos, é outro nível, né? A minha igreja, quando enche, tem 10 pessoas, está lotada a igreja. E eu costumo brincar falando o seguinte, gente, vocês estão me ouvindo aí da galeria? E uso o microfone ainda, irmãos. 10 pessoas. Mas eu entendi, querido, uma coisa, que quando nós estamos com Cristo, nós não temos mais agenda, amém? E eu quero deixar uma palavra profética aqui na sua vida nesta noite, né? Brincadeiras à parte, mas eu vejo Deus, querido, bagunçando algumas agendas aqui neste lugar. Você vai ter que reagendar a sua agenda conforme a agenda de Deus, amém? Glória a Deus, você crê nisso, irmão? E a agenda de Deus, querido, é melhor do que a nossa agenda. Glória a Deus. Irmãos, não estava agendado, pelo menos não por mim estar aqui hoje, mas estava agendado por Ele, né? Porque se tivesse agendado, eu já teria preparado algo assim e tal. Aí o pastor falou assim, eu falei assim, cara, mas o que eu vou pregar lá? Meu, eu prego o que você pregou no domingo. Mas, irmãos, eu assim, sinceramente, eu já repeti pregações, mas eu gosto muito de pregar conforme... Porque o ambiente é diferente, amém? O Deus é um só, mas o ambiente é diferente. Mas eu entendo, querido, que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, que Deus tem algo maravilhoso para a minha vida, porque há uma unção poderosa de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus. Quando nós estávamos cantando, né, louvando ao Senhor, nessa última canção, Digno, de repente veio uma passagem que se encontra lá em Abacuque 2,14, que fala que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E a glória de Deus, querido, já está neste lugar, amém? Nós nos movemos nessa glória. E quando nós estamos, querido, na glória de Deus, nesse ambiente profético, nesse ambiente maravilhoso, o nosso coração se alegra tanto, não é verdade? A gente até esquece das lutas que a gente passa. A gente até esquece, querido, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Porque a gente só quer desfrutar da presença do nosso amado, né? E isso que nós estamos vivendo aqui é algo muito bom, é algo muito maravilhoso, é algo poderoso. E eu acho que eu já estou pregando, amém? Pode ver que a entonação da minha voz ficou mais profético, aleluia. Mas é algo poderoso, querido. Mas é algo, querido, que não é para ficar somente aqui dentro da igreja. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então nós podemos entender que a terra já está cheia da glória de Deus. A questão é que muitas pessoas não têm a revelação desse conhecimento. Você está entendendo? Amém? Como diz o meu pastor, faz sentido para você? A glória de Deus que ele já está estabelecida na terra. Porém, querido, muitos são aqueles que não têm o conhecimento, a revelação dessa glória. E eu quero dizer para você nessa noite, que você e eu somos responsáveis em trazer, em transportar, querido, essa glória para a vida de muita gente. Em trazer a revelação daquilo que o Pai está fazendo no meio da sua igreja. E eu tenho certeza que Deus, Ele pode contar com você, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar assim de uma maneira assim bem rápida, bem simples, amém? A respeito do amor de Deus. O amor de Deus, querido, é algo inexplicável e ao mesmo tempo muito simples. O amor de Deus, querido, a Bíblia diz que o amor de Deus, ela nos constrange. Você já foi constrangido por o amor de alguém?
Eu quero contar aqui rapidinho algo que aconteceu há uns 2 meses atrás. Nós fomos numa conferência em São Paulo. E havia uma família que ia receber ali alguns pastores. E essa família era uma família oriental que há 6 meses apenas havia se convertido. Mas aquela família, querido, eles foram tão impactados com o amor de Deus, que você via, querido, no rosto deles, um brilho tão diferente, queridos. E aí eles prepararam a casa deles, para que nós ali estivéssemos. Talvez teria ali uns 13 ou 15 pessoas ali. E eles cederam a casa deles para a gente, para ficar naqueles dias. E aí a preocupação deles era muito grande, e a esposa e as filhas preparando comida, preparando alimentação, sempre perguntando: e aí, tá gostoso? E vocês estão sendo bem atendidos e coisa e tal. E veio nos pedir perdão porque não deu tempo de ele terminar a pintura da casa dele, que é um sobrado. Então ele preparou toda a parte de baixo, uma área bem grande, para simplesmente receber pessoas. Eu estou falando, querido, de uma família que se converteu há 6 meses. E daí no café de manhã já tinha preparado aquele café e tal, e abraça, e beija, e coisa e tal. E na hora de vir embora, irmãos, nós fomos agradecer ele, mas o amor dele por nós era tão grande, querido, que nos constrangia. Trouxe constrangimento para nós. Puxa vida, eu gostaria de fazer mais por esse irmão, ele nos atendeu tão bem, sabe, com tanto amor, porque tudo que é feito com amor, irmão, fica diferente, não é verdade? Tudo que é feito, querido, com amor, é maravilhoso, porque Deus é amor, amém? É a essência de Deus naquilo que nós fazemos. E aí pensando naquela situação, eu pude entender um pouquinho, querido, desse versículo, quando Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. E eu tenho certeza, querido, que muitos serão constrangidos pelo amor de Deus, pelo favor de Deus na sua vida. Você vai olhar e vai falar assim: Deus, eu não mereço isso. E de fato eu não mereço, mas é o amor de Deus, é a graça do Senhor, é o favor, é a misericórdia dele sobre nossas vidas. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de João. Talvez você não precise nem abrir, João 3,16. Os Crentossauros Rex, principalmente, conhece, né, esses textos. João 3,16. João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir de novo esse texto? No já você fala comigo, tá bom? 1, 2, 3, já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu lembro quando era criança, irmãos, nós já decorávamos esse versículo, né? João 3,16. Mas a profundidade, querido, desse texto é muito, muito grande. E se eu fosse colocar um tema nessa palavra, eu colocaria o seguinte: o que fazemos com esse amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão profunda, tão larga e tão alta, de uma maneira inexplicável que o autor não consegue nem descrever esse amor. Foi com esse amor que ele nos amou, de tal maneira que deu o seu único filho. E o que nós podemos aprender aqui, queridos? Que o verdadeiro amor não é um amor egoísta, amém? Mas o amor de Deus, querido, é um amor sacrificial. É um amor que deu e continua a nos dar todos os dias. Quem está vivo aí? Ele está dando vida para você. Isso é um amor de Deus. E Deus, querido, Ele não deu simplesmente algo que não lhe custava nada, mas Deus
Ele deu o seu único filho. E quando eu penso nessa mensagem que deu o seu único filho, queridos, Ele não deu o seu único filho para pessoas que são consideradas, vamos dizer assim, boas. Mas Ele deu o seu filho, querido, para uma geração, para uma humanidade, melhor dizendo, que já estava condenada. Por uma humanidade, querido, que já estava perdida. Foi para esse que Ele deu. Porque, irmão, eu presentear alguém que eu amo é muito fácil. Eu dar alguém para quem eu amo, querido, é facinho demais. Qualquer pessoa aí fora consegue fazer isso. Amém? Até os crentes conseguem fazer isso. Mas quando nós entendemos, querido, que o amor de Deus, ele é sacrificial, nós não vamos ter problema, por exemplo, em ofertar. Nós não vamos ter problema, querido, em dar, porque o amor, querido, de Deus em nós, não é um amor egoísta, mas é um amor sacrificial. Você está entendendo isso, irmão? Quando dentro de um relacionamento, querido, falta o amor, irmão, simplesmente falta tudo. Porque eu não vou ter mais prazer de conviver com a minha esposa ou com meu filho. Eu não vou ter mais prazer em me doar a eles, porque falta amor. Então, querido, nós vemos esse exemplo em Deus. Ele deu o seu único filho para todos aqueles que nele crê. Ou seja, o amor de Deus é para todos. Você pode repetir comigo: o amor de Deus é para todos. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que por muito tempo a igreja, ela se achava detentora do amor de Deus, da verdade. Por muito tempo, querido, se você não entrasse nos padrões daquela determinada igreja, você não era digno do amor de Deus. Se você não falasse como aquele povo ali falava, você não era digno do amor de Deus. Mas eu tenho visto, querido, nesses últimos dias, Deus, ele quebrando poderosamente essas coisas dentro da igreja, irmãos. E nós temos vivido coisas tão maravilhosas, coisas tão extraordinárias. Amém? Esses dias eu estava comentando com um discípulo meu, dizendo o seguinte: olha, aquela turma que cobrava lá 150 mil reais, 100 mil reais para fazer um show gospel, para fazer... Irmão, essa turma está tudo, ficando para trás. Mas está nascendo, querido, uma geração maravilhosa, querido, que hoje, ele fala assim para você: quanto que você acha que vale meu CD? Vale 50 centavos. Meu, eu estou falando isso porque eu já vi. 50 centavos. Então, tudo bem, querido, estou aqui. Deus te abençoe e dá com alegria. Então, queridos, nós precisamos entender e viver esse amor. O amor de Deus, ele é sacrificial. O amor de Deus, ele é um amor, querido, que é para todos. O amor de Deus, querido, é um amor que ama se relacionar, meu. Nós vamos ver, querido, na Bíblia, que em todo tempo, Deus, ele sempre dá um jeito de se relacionar com o seu povo. Esses dias eu estava analisando, irmãos. Se você ver lá no livro de Gênesis, você vai ver que todos os dias, na viração do dia, Deus, ele aparecia para Adão e Eva simplesmente para ter um relacionamento. Mais nada, queridos. Muitas vezes nós inventamos moda. Mas sabe o que Deus quer simplesmente de você, irmão, irmã? Relacionamento. Não precisa ficar inventando mais nada, irmão. Ele quer se relacionar a Deus e ia lá todos os dias, pontualmente, para se relacionar com Adão e Eva. Depois houve o pecado que todos nós conhecemos, e aí Deus já não aparecia mais como antes. E aí Deus começou a aparecer através de nuvem. Quando Moisés ele estava na tenda, por exemplo, a Bíblia diz que viu uma nuvem, e ali Deus falava com Moisés face a face, e todo o povo ficava admirado com aquilo. E daí, de repente, Deus, ele apareceu lá no monte, começou a falar com raios e trovões, e coisa e tal. O povo se apavorou com aquilo. E aí foi passando o tempo, Deus já não falava mais dessa maneira. Agora Deus, ele vai falar através dos seus profetas. E aí Deus levantou vários profetas e coisa e tal. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E até que veio Jesus, queridos. Jesus, ele veio, ele pregou. Jesus, ele veio, ele fez milagres, maravilhas. Todos nós conhecemos essa história. Até que lá no livro de Atos, capítulo 2,
O Espírito Santo, querido, ele desceu, e hoje ele não fala mais somente através de profetas. Deus, ele não fala mais através de raios e trovões, mas agora Deus, ele está dentro de mim, está dentro de você, e ele fala, querido, conosco. Amém? Glória a Deus. Ele não é um Deus mais que fala somente de fora, querido, mas ele é um Deus que fala de dentro para fora. Amém? Você é um transportador, um carregador da glória de Deus. Aleluia. Então, querido, nós entendemos tudo isso, que o amor de Deus é um amor, querido, de relacionamento, que é para todos. Mas o que vamos fazer com esse amor? A pergunta, querido, é essa. O que nós temos feito, querido, com essa revelação que nós temos da parte de Deus? Você entende tudo isso, querido? É uma mensagem muito simples, não tem segredo. Você já ouviu isso de uma certa maneira. Mas a minha preocupação, querido, é o que nós estamos fazendo com esse amor maravilhoso que nós temos recebido. Porque quanto mais revelação nós temos, querido, mais responsabilidade também existe em nós. E há uma responsabilidade muito grande para essa igreja. Quando Jesus, querido, lá no Atos, livro de Atos, capítulo 1, verso 8, ele fala assim, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, tal, e até os confins da terra. Você percebe, querido, que a menor missão de Jesus, a igreja é uma cidade? É uma cidade, irmãos. Jerusalém. A responsabilidade da igreja Osana, o mínimo que Deus tem para essa igreja, querido, é esta cidade. Amém? Não, acho que os irmãos não entenderam, vou falar de novo. Ok? Vamos lá. Volta lá. Irmãos, a menor responsabilidade que a igreja apostólica Osana, com um logo diferente, ficou muito chique, Place of Conquest. Hã? É esse negócio aí. A menor responsabilidade é uma cidade. Querido, Deus tem essa cidade para vocês. Glória a Deus. É essa cidade que Deus tem no mínimo para vocês. Se não falar do Vale do Paraíba, não sei. Mas o mínimo que Deus quer que vocês impactem é a cidade de Taubaté. Glória a Deus. Querido, quando nós temos esse entendimento, quando nós começamos a nos mover dessa maneira, querido, é porque realmente nós não somente estamos entendendo, mas estamos vivendo o amor de Deus. O amor de Deus, querido, ele é tão grande, mas tão grande na sua vida, que você não consegue guardar isso para você, você tem que transmitir para outros. Eu não sei se você já ficou apaixonado, eu lembro, irmãos, quando eu comecei a namorar, o pastor Luciano sabe disso, irmãos, como eu era apaixonadinho, irmãos. Hoje eu amo ela, é uma coisa mais madura. Mas, irmãos, qualquer um que olha para a cara de um apaixonado, vê que ele está apaixonado. Por que você está cantando? Ah, nada não. Por que você está subindo? Sei, tem uma coisa diferente em você. Ah, está apaixonado, hein? Né? Você está tão diferente. Por que você não come? Ah, perdi a fome. Porque a pessoa, quando ela está apaixonada, parece que ela não consegue comer, irmão. Amém? Irmãos, é essa geração que Deus está procurando, de pessoas apaixonadas, irmãos. Amém? Que quando uma pessoa ela olha para você e ela pergunta: o que tem na sua vida? É Jesus. Aleluia. É Jesus que está em mim. Eu preciso transmitir isso para você. E esses dias nós ganhamos uma bênção, fomos numa pizzaria. E aí, antes de nós comermos, nós demos a mão ali, juntamente com outros irmãos, e começamos a dar graças a Deus pelo alimento. E de repente, chegou o garçom e falou assim: olha, o patrão está dando desconto para vocês. Já rapaz, que benção, olha, isso aqui ele vai fazer por tanto. Eu falei: poxa, que legal. Cadê o seu patrão? Quem que é o seu patrão? Chama ele para mim. Daí ele pegou, fez um sinal, chegou lá o patrão. Falei assim: meu amigo, muito obrigado pelo desconto. Olha, que Deus abençoe você, que você venha prosperar, que você venha crescer, que você, seja cheio da presença de Deus e coisa e tal. E você sabe que crente, quando ele começa a se empolgar, ele já quer falar em línguas ali. E aí eu precisei me segurar, porque ele não era crente. Rabachebe, alabadasque. Aleluia! Mas ele falou assim: não, sabe o que é? Uma coisa me chamou a atenção, vi vocês orando ali.
eu vou pedir para vocês tá orando, né? Para minha vida mesmo, tal. Eu disse, irmão, nós vamos fazer isso agora. Aí ele ficou sem graça. Não, mas agora não, agora. Baixa a cabeça aí, antes que ele pensasse. Baixa a cabeça aí, Senhor, muito obrigado pela vida do irmão tal, não lembro o nome dele. Que o Senhor abençoe os negócios dele, coisa e tá. E aí, irmãos, ele abriu os olhos, com os olhos cheios, queridos, de lágrima. Amém? Irmãos, isso é muito fantástico, isso é muito maravilhoso, quando a gente ora para fora, assim, irmãos, fora da igreja. A mesma presença que você sente aqui, você sente lá também. E é impossível, querido, que quando essa presença se manifesta, as pessoas que estão ao redor não sintam isso. E depois eu tive uma outra experiência com o Diogo, o pastor Diogo, da Igreja do Povo. Nós fomos tomar café numa padaria aí. E aí ele falou assim, cara, vamos orar e tal. E aí fizemos aquela cara de espiritual. Terra! E aí começamos a orar. Só que assim, ele já estava mais acostumado com essa pegada até então, né? E aí eu orava, meio que abri o olho assim e tal, e ele não terminava a oração, irmãos, e começou a me dar uma aflição, você não termina de orar. Eu estava já falando em nome de Jesus, amém, e ele, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do teu filho, que o Senhor venha abençoar, e começou a falar geração por geração, até a 10ª geração, e ele não terminava a oração, e eu ali, daí eu disse, não, peraí, cara, eu sou crente também, amém, e comecei a orar, concordar com ele, irmãos. Por algum momento eu esqueci que eu estava dentro de uma padaria, irmãos. Eu esqueci que eu estava dentro de uma padaria. Mas foi algo tão gostoso, tão glorioso, irmão, que havia 2 senhoras chiques sentadas atrás de nós. E ela chamou assim, mocinho, vem aqui, mocinho, sou eu, tal. Você fica aí, Diogo, sou eu, mocinho. E eu disse, pois não, tal. Eu falei assim, não, é o outro rapaz aqui. Estou brincando. Aleluia. Que negão é igual Deus, irmãos, não envelhece, né? Ele é imutável, ele é sempre novo, né? Olha a tiadinha, 32? Brincando, 23. E aí, irmãos, olha, eu me senti tão bem com a prece de vocês. Eu me senti tão bem. Eu senti algo assim, estava assim, sabe? Me agoniando, mas assim, será? Estou com uma paz. Eu pensei, só falta o Diogo querer orar por ela agora aqui, meu Deus. Aleluia. Estou brincando. Mas, irmãos, é isso, querido, que acontece quando nós manifestamos o amor de Deus para as pessoas aí fora. Muitas vezes, irmãos, não é nem muito pelo falar, mas é pela sua própria vida, irmão. Amém? Porque a Bíblia diz que nós somos perfumes de Cristo. E por onde nós passamos, nós exalamos esse amor do Senhor. Quando lá no livro de Atos se cumpre a palavra, a promessa, né, uma palavra profética de Jesus, de que o Espírito viria sobre a igreja. Hoje, graças a Deus, que nós estamos tendo o entendimento que esse poder não é somente para a gente orar pelos enfermos e eles ficarem curados. Não é somente, querido, para que haja uma exibição de que o pastor tal, que o irmão tal tem o poder de Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Não, queridos, mas o poder de Deus é para que nós anunciemos a palavra do Senhor, para que possamos ser testemunhas. Irmãos, você tem autoridade, você tem poder de Deus, está dentro de você, é o Espírito Santo que te dá capacitação para que você seja testemunha dele. Amém? Glória a Deus, irmãos, nunca se sinta diminuído, nunca se sinta pequeno, porque é um Deus que habita dentro de você. Olha o mistério aí, irmãos, aleluia. Então, querido, quando nós exercemos isso, quando colocamos isso em prática, irmãos, a cura, a manifestação, o milagre, simplesmente, querido, é coisas que vêm, é a cereja do bolo, amém? É a cereja do bolo. Mas a pergunta que eu faço para você mais uma vez, o que você tem feito com o amor de Deus? O que eu tenho feito com o amor de Deus? É interessante, querido, que Deus muitas vezes ao falar, Ele fala no coletivo. Mas, irmãos, Deus, Ele quer usar cada um aqui de uma maneira individual, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um dentro do seu chamado, como diz aquele hino maravilhoso, ado, cada um no seu chamado, amém? Cada um, querido, do seu jeito,
Talvez uns mais risonhos, outros mais palhação que nem eu, outros mais introvertidos. Mas, irmãos, quando Deus ele pega você para usar, querido, se prepara, Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender você. Você vai olhar a situação, puxa vida, eu estou fazendo isso aqui, não acredito que sou eu, irmão, não acredite mesmo, mas é Ele em você, amém? Você transporta essa glória, esse poder de Deus na sua vida. E eu tenho certeza, irmãos, que esse lugar aqui vai ficar muito pequeno para a igreja Hosana. Irmãos, todas as vezes que eu entro aqui, eu me sinto assim, não sei, mas parece que eu tenho uma dívida com esse lugar, né? É algo assim maravilhoso. Eu vim aqui na Santa Ceia, vim em algumas Santas Ceias, mas aí começou a ter celebração na minha igreja, e aí não consegui vir mais, e aí anunciou que não vai ter mais escola ministerial de manhã, que houve lá umas mudanças. Irmãos, toda Santa Ceia eu vou estar aqui, amém? Glória a Deus. Mas manto terra estou sabendo eu. Não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, depois eu vou embora mesmo. Que já tem um terreno preparado para vós. Quem crê nisso? Amém? Muito grande. Eu quero que vocês saiam daqui para eu entrar com a minha igreja. Aleluia! Glória a Deus! Estou brincando, irmãos. Mas, irmãos, é isso aí, é conquistar. Que a unção de conquista esteja sobre vós. E você vai conquistar não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, pelo amor do Senhor que habita dentro de vocês. Amém?